Fala galera, beleza? Pessoal, vamos aqui para mais um capítulo, né, da nossa série. E o próximo tópico é alvos, tá? Só que a pessoa que pediu para falar aqui foi bem específica, porque ela não é bem um alvo das operações, mas assim, é alvo quando o alvo é no candle e quando o alvo é do movimento. Então eu vou tentar mostrar isso da forma que eu entendi, tá? Pelo que eu vi, a confusão ali pode estar relacionado a, por exemplo, quando a gente tem uma máxima ou uma mínima que ninguém rompe. De qualquer forma, como é um tópico muito importante e relevante, eu vou fazer um apanhado, tá? Dos principais situações de alvos que a gente tem, e aí eu mergulho um pouquinho mais no que eu entendi dessa pergunta, beleza? Então é muito simples, né? A gente vai começar aqui, eu vou fazer em forma de desenho, que eu acho que é mais interessante para esse tipo de aula aqui, tá? Update. Beleza? Temos aqui o gráfico subindo. Então aqui a gente vai trabalhar aqui com a primeira situação de alvo. A gente vai falar um pouquinho só de alvos que a gente tem na maioria das vezes, tá? São alvos de negação, alvos de falha de fibra. Vamos partir pela negação primeiro e a gente vai complementando o que vai acontecendo. Vou colocar aqui a minha fibra. Esse ponto com esse ponto. Então, só para deixar claro, né, quando a gente está trabalhando um alvo de negação, acho que todo mundo já está careca de saber que o alvo da negação, opa, que o alvo da negação é o 50%, tá? É essa região aqui, ó. Deixa eu aproveitar aqui, fazer até esse candle aqui mais interessante para ficar bem ilustrado. Nasce aqui, deixar ele aqui assim, em forma de gatilho, tá? Para ficar bem legal aí, bem didático esse tipo de processo. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é alvo de negação. Alvo de negação é os 50%, certo? Então, se eu tiver essa negação aqui nesse ponto, provavelmente, né, o preço vai abrir aqui, vai abrir aqui, testar aqui, né, e tende a vir para esse ponto aqui, certo? E aqui é importante ressaltar o quê? Que esse candle que vai partir da negação, seria bem interessante, né, que ele já fizesse o rompimento. Ele pode nem chegar lá no 50 direto, tá? Fazer aqui um pouco diferente. Esse candle que vai abrir aqui, interessante que pelo menos ele rompa o candle anterior. Se ele fecha aqui assim, ó, não fica tão saudável, tá? Quer dizer que vai subir daí? Pode ser que sim, tá? Porque aqui vai ter uma outra situação. Mas ele pode entrar num movimento micro ainda, né? Seria aqui, ó. E seria como se a gente tivesse essa caixinha aqui para cair, tá? Mas aqui eu estou saindo um pouco do foco, né? Como de costume. Então eu vou focar ali no alvo principal, tá? Para deixar esses assuntos a serem tratados numa outra aula. Então, tecnicamente, o primeiro alvo da negação seria os 50%. E aqui a gente já cai em outra situação. Qual que é o alvo do preço vindo dos 50%? Tecnicamente, nesse caso aqui, é o topo, tá? Então, por exemplo, ele bateu aqui, respeitou, próximo candle, ele abre aqui, faz o testezinho, né? Então, o alvo dos 50%, como é 50% de alta, é o topo. O que pode acontecer que a gente sabe muito bem aqui é isso aqui, né? O novo 50% dessa pernada. Então, a gente tem que ficar ligado nesse possível ponto aqui. Ele pode entrar naquele que a gente fala que é a dupla análise, né?
caixinha dupla. Então a gente cai num ponto ali que não é operável. Por quê? Se você não comprou nesse cara aqui, nessa situação, se você não comprou nesse cara aqui, você não vai me arrumar de querer comprar nessa situação aqui, que ele pode estar entrando no micro leque de baixo, tá? Então, se a gente comprou nesse 50, a gente espera que ele vá para o topo. Não é porque ele fechou assim que ele vai cair daí, tá, galera? A gente sabe muito bem que o próximo ele pode sim, de repente, respeitar os 50, parar, bater aqui, fazer alguma coisa nesse sentido, ou até tentar romper de fato aqui, mas continuar acima dessa caixinha. É a única caixinha que a gente está usando. E aí, assim, ele dá continuidade no preço. Então, assim, existem diversas formas do preço ir para lá, tá? Mas a princípio, né, a priori, se a gente está vindo dos 50, a gente está indo para romper o topo, até que prove o contrário. Por isso que se você compra ali nesse cara, o teu stop fica aqui embaixo, né? E se você não fez realização ou parcial nesse ponto, você tem que aguardar o preço trabalhar, porque ou ele vai vir estopar para fazer esse rompimento de fundo, ou ele vai vir dar seu alvo para tentar romper o topo lá em cima. O que leva a gente a outra situação, que pode estar acontecendo aí, que é a falha, né? Vou colocar aqui. Então a gente vai de um por um para ficar bem legal os acontecimentos. Vamos supor que deu esse movimento, e aí chegou aqui, ó, o preço falhou, certo? Vamos colocar aqui uma situação que vai ficar até interessante da gente discutir isso aqui, ó. Aqui, a princípio, a gente tem uma falha de fibo, certo? O preço esticou, retraiu 50, chegou lá, ele falhou, ele fez uma falha inicial, tá? A maior probabilidade do próximo candle é assim cair. O que que eu tenho que ficar ligado aqui, galera? Se eu já vender nesse candle aqui, esse candle azul, por si só, ele tem uma fibo nele. E, de repente, esse cara aqui faz isso aqui, ó. Candle bem exagerado aí, né? Aqui para aqui, ó. Então, o que que ele está fazendo lá nas pernadas ali, ó, atrás? Ele está fazendo... esqueci de trocar o... Aqui, ó. Ele está fazendo isso aqui. Então, ainda assim, né, a gente está numa falha de fibo, mas ele está num micro movimento que pode jogar o preço ainda para tentar romper, tá? Que é justamente os candles que a gente está desenhando ali um por um, tá? Então, daqui o preço ainda pode querer fazer isso aqui? Pode. E se ele falhar de novo? Aí, para mim, é a falha que eu costumo dizer para os meninos que é a falha absoluta. Porque ele já fez isso, ó, veja bem a movimentação. Agora, nesse ponto. Ele subiu, retraiu, tentou fazer o topo. Então ele fez uma segunda retração, tentou passar de novo e falhou de novo. Então aqui nesse ponto a gente tem uma falha bem, bem expressiva, tá? Bem expressiva. Então a maior probabilidade desse candle aqui é realmente cair. E aqui entra o quê? O nosso alvo. Então o alvo da falha de Fibo inicial, né, é voltar para onde? Para cá. Ele tende a voltar para esse ponto aqui, da onde iniciou todo esse movimento, tá? Então seria aqui o primeiro, mas a maior chance dele mesmo é dele passar daqui, tá? Ele faz um candle aqui, de repente até faz um novo pullback aqui para lá, para vir buscar região de fundo aqui para baixo, tá? Porque esse 50%, como ele já foi trabalhado, ele tende a ganhar. Mas se ele não ganha, ainda assim tem chance de voltar a trabalhar dentro dessa FIBA aí, tá? Mas o alvo inicial, então, seria o primeiro fundo, e depois, se ele passar dali, o fundo maior, o 100% da FIBA, ou 0% da FIBA. E ali, então, no desenho das ondas, seria o preço fazer isso aqui, ó. Ele pode vir aqui, aí ó, esse pavêozinho aqui pode ser justamente o pullback. Nesse teste do fundo derrompido, o primeiro fundo, e aí continuar a movimentação, beleza? Então, acho que são os alvos principais ali, né, que a gente usa da movimentação. É a negação vai para o 50, do 50 vai para o topo, do topo volta para o fundo, e do fundo, se seguir, vai para o fundo mais baixo, tá? Não tem muito segredo. O que o amigo perguntou foi o seguinte, né? Eu vou fazer
um desenho aqui, fazer diferente agora, caindo, por exemplo, o preço vem caindo, vamos supor, aí aqui ele deixa uma mínima, aí o próximo candle, sei lá, faz isso aqui, né? De repente fecha até assim, aí o próximo faz alguma coisa nesse sentido. E aqui é o seguinte, né? Aqui que a gente vai ter, o que a gente fala, né? A gente tem uma mínima que não rompe, certo? Uma mínima não rompida, uma mínima que ninguém passa. Então, isso aqui, ele mostra para a gente um suporte relacionado a esse candle e esse ponto de parada que ele deixou. A pergunta seguinte foi, quando que eu sei que o meu alvo é na mínima não rompida ou, de repente, no fundo do movimento? Depende, tá? Por exemplo, se eu estou numa situação nesse ponto aí, é bem provável que ele te dê uma opção de compra, né? Principalmente se fosse já nesse candle aqui. Mas vamos supor que tem mais um candle, ele vem, abre, faz o teste da mínima aqui, ó, não precisa ser nem lá no fundo, né? Faz o teste da mínima e sobe. Isso que pode, essa mínima, ela pode te dar uma operação de compra, certo? E aí ele dá alvo aqui nos 50%. E aqui a gente cai naquela situação. Percebam que a minha FIBO nesse ponto, ela não está nessa mínima não rompida, né? Vamos colocar certinho aqui. Ela não está na mínima não rompida, ela está na mínima mais baixa. Então, o meu alvo, ele não passa a ser nela, se respeitar os 50, tá? Vamos supor que a gente está vindo de 50. O alvo principal dos 50 é justamente no fundo do movimento. Então, tecnicamente, agora, o preço não é para dar alvo, não é para ele vir e parar aqui. Aqui é um ponto que você tem que ficar ligado, porque ele tem um suporte muito forte. Mas o alvo principal é onde está a FIBO, que seria para tentar romper essa mínima aqui, tá? Vamos tentar ver alguma coisa isso no gráfico, para a gente ver se tem alguma coisa aqui hoje. Aqui, ó. Vamos supor que a gente está nessa situação aqui. Aqui, veja bem, é bem parecido com o desenho que a gente fez, ó. A gente tem uma mínima não rompida, certo? Então, se o preço começa a trabalhar aqui, se ele tende a respeitar essa mínima, ela gera um pullback. E aí vamos supor que aqui, ó, deixa eu jogar o preço para cá e apagar os candles. Eu acho que vai ficar bem igual o desenho ali. Aqui a gente teria essa movimentação. Máxima, mínima, 50 ou até aqui, tanto faz. Vamos deixar aqui mesmo. Vamos supor que o preço ele continua subindo. Ele continua subindo, dá alvo no 50. E aí onde que é meu alvo nessa descida, né? Se ele para aqui, respeita os 50%, meu alvo não é na mínima que ninguém passa nessa aqui, mas sim no fundo devolvido. Lógico que o preço chegando lá, a gente tem que prestar uma boa atenção ali no que vai acontecer, mas ele tende a buscar a mínima mais baixa, tá? Essa mínima ou máxima não rompida é mais se você já estiver trabalhando no fundo e ele gerar falha, igual ele aconteceu aqui. Vou tirar a fio para ficar mais claro. Perceba que a gente tinha a mínima não rompida, então o que que o preço fez? Ele veio, fez o pullback, deixou a mínima que ninguém passa, ó, e falhou. Falhou em cima dela, o que gera a compra, que foi até o desenho que a gente fez lá em cima. Porém, o que a gente desenhou, ele testou de novo lá embaixo, né? Aqui ele já subiu direto. E perceba que como aqui ele não fez o movimento que a gente desenhou, não desceu dos 50. Por quê? Ele já havia negado a mínima lá embaixo, ó. Então ele já falhou antes mesmo, ele não precisou fazer a correção dos 50 para ir lá embaixo. Ele já falhou aqui, ó, ele fez uma correção um pouco mais curta.
Veio, mas perceba que ele só subiu depois que ele já negou a mínima da mínima, né? Não a mínima não rompida. Então é uma região a prestar atenção, principalmente quando o preço bate lá. Se você estiver posicionado, obviamente, você se protege, né? Espera, porque pode ser que a distância não seja tão curta, igual nesse caso, né? Vamos supor que o preço tem um pavio maior aqui, né? E aí a relação de alvo já muda um pouquinho. Então, se você fica só travado aqui, teu alvo está um pouco mais embaixo, mas é uma região que você vai sempre ter que prestar atenção. Isso principalmente em gráficos maiores, tá? Ele tende a respeitar bastante essas regiões aqui que ninguém passa, de mínima não rompida, ou máxima não rompida, né? Porque geralmente esse padrãozinho aqui está relacionado a esse padrãozinho do tridente, né? Do resistência triplo, suporte triplo, que o pessoal fala aí. Eu acho que a dúvida era mais ali, ó, tipo isso aqui, né? Máxima não rompida. Veja que aqui passou, né? Mas aqui já devolveu. Acontece muito, né? Ó. Máxima não rompida. Aqui já tem vários outros. Máxima não rompida. E aí, se ele faz um pullback, ó, que foi esse caso, ele tende a vir na máxima, tá? Para poder cair, né? Mas nada é regra, beleza? Eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que a dúvida era essa. Se não foi isso, por favor, depois me dê um toque lá. Mas, resumidamente, é isso. Os alvos básicos de operações são esses. Negação do 50, 50 no topo ou fundo, e do topo ou fundo para o outro topo ou fundo, né? Se você, a gente usa também o RTV, o Rompe Teste Vai, mas se você levar isso em consideração, o RTV e o Rompe Teste Vai, ele sempre está relacionado a para chegar no alvo do movimento, né? Então eu não uso ele como alvo único, porque se você fosse trabalhar só o RTV, vamos supor, rompeu, vou fazer aqui, rompeu, confirmou. Onde que é o alvo do RTV, né? Se a gente for ver, é para romper esse cara aqui. Mas geralmente ele está trabalhando num movimento, né? Então é para tentar passar aqui. Às vezes para chegar num topo ou para ir para os 50%, vai depender muito do contexto. Mas o alvo inicial de RTV é a última máxima mesmo, né? Do candle a candle. Fechou, galera? Então acho que é isso aí. Até a próxima aula.